Piramen Sadevla, Namekamen Korkoho, Amesam Chire Shave, Arak Amare Droma. Devla, devla. Agradecemos a todas e todos pelo interesse em conhecer a história da romafobia e o anticiganismo secular aos Romas Sinti. Sou Lucimara Cavalcante e vice-presidenta da MSK Brasil, Associação Internacional Maile Saracali, ativista e defensora dos direitos humanos, professora e pesquisadora das danças romani e mestrado em desenvolvimento sustentável na área de concentração de sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais pela Universidade de Brasília. A celebração do Dia da Resistência dos Romanes, como símbolo e movimento, começou por iniciativa da organização francesa dos Romani, Le Voix des Roms, e foi baseada nos relatos de testemunhas romani e não romani dos eventos, fatos que aconteceram no dia 16 de maio de 1944. No campo, abre aspas, no campo cigano, fecha aspas, em Auschwitz-Birkenau. Desde o dia 16 de maio, começou a ser comemorado, a partir do ano de 2015, como Dia da Resistência Romani. O objetivo dessa comemoração mais importante tem sido conscientizar sobre os mecanismos e estratégias que o povo romani usa em sua luta e resistência contra a romafobia e o anticiganismo moderno em todo o mundo. É por isso que comemoramos essa data. Enfatizamos o papel ativo do povo romani, em especial os Romas Sinti, tanto hoje quanto historicamente, como agentes de transformação em suas vidas e na sociedade. E não como vítimas passivas de discriminação e perseguição. Isso não. Isso não significa que o povo romani não tenha sido vítima ou que seja culpado de sua opressão. Mas que o povo romani sempre tentou mudar sua posição em defesa do direito de existir. Essa mudança de narrativa é necessária para promover nosso orgulho e dignidade e ganhar respeito, o que é crucial para combater as desigualdades que enfrentamos ainda hoje. Enquanto formos vistos e representados apenas como vítimas indefesas, a sociedade dominante nos tratará como tal. A sociedade dominante se sentirá no direito e na obrigação de tomar decisões por nós e no lugar do povo romano, sem levar em conta nossas reais necessidades e demandas, sem fazer uma consulta livre, prévia, informada e de boa fé aos sujeitos de direitos, como prevê a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Não podemos esquecer da especificidade dessa data, 16 de maio de 1944, e tudo o que veio a seguir na luta pelo direito de existir e da cidadania plena.
Também podemos internalizar essa narrativa sentando e esperando que aqueles que estão no poder mudem e melhorem nossas vidas. Mas, assim que começamos a nos ver e a nos apresentar como partes de grande valor, ativas e iguais da sociedade, percebemos nosso direito e responsabilidade de transformá-la para o bem viver. Na Biste Romale, Opre Romale. Eu sou Anne Kellen Cavalcante Cerqueira, Romi Lovara, mãe, avó, professora, pesquisadora de dança romani, contadora de histórias, graduanda em biblioteconomia pela Universidade Federal de Alagoas, coordenadora do programa DOSTA, Basta, da MSK Brasil. Vamos voltar aos anos de 1933 e 1945? Vocês são capazes de imaginar como era a vida daqueles perseguidos por um regime político opressor autoritário? Vocês conseguem se colocar nesse lugar? Vocês conseguem se imaginar no frio extremo, na fome contínua, colocados em um lugar sem a mínima condição de higiene? A história contada e escrita pelos sobreviventes dessa era escura, genocida e desumana, marcam os fatos ocorridos durante aquele período sombrio. Mas o que vocês desconhecem é que os Roma e Sinti também ofereceram várias formas de resistência nos campos de concentração. Um destaque foi a revolta na seção do acampamento B2 em Auschwitz, em Birkenau, e no então chamado acampamento cigano. Logo após o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o regime nazista decidiu expulsar todos os Roma e Sinti do território do Terceiro Reich. Eles receberam ordens de se ressentar e foram colocados em guetos e em campos judaicos. A primeira deportação aconteceu em 16 de maio de 1940, em Ravensburg, para o campo da Polônia ocupada. Chaminon, Belzec, Sobibór, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, parte do complexo de Auschwitz, e Majdanek. Em 16 de dezembro de 1942, foi ordenada a deportação de todos os Roma e Sinti restantes. O campo de famílias romani, conhecido como Singerländer, foi estabelecido no setor B2, em Auschwitz-Birkenau. O Singerländer era um campo misto, com homens, mulheres e crianças presos juntos. De acordo com depoimentos, os 6.000 Roma e Sinti na seção B2 de Auschwitz-Birkenau foram informados por meio de uma rede interna de resistência no campo, em 15 de maio de 1944, que os nazistas planejavam exterminar todos os ciganos do campo no dia seguinte. Então, homens e mulheres e crianças romani invadiram o depósito de equipamentos e se armaram com martelos, picaretas e pás. Desmontaram as seções de madeira dos beliches em que dormiam, pegaram pedras e o único alimento que tinha, um pão endurecido. Estas foram as armas usadas para resistirem e lutarem contra os nazistas. Em 16 de maio de 1944, mais de 600 prisioneiros Roma e Sinti não compareceram à chamada matinal habitual, mas se barricaram em seus alojamentos e começaram a combater aqueles tiranos. Como resultado de sua resistência, nenhum Roma e Sinti morreu naquele dia. Ninguém morreu nas câmaras de gás naquele dia. Assim, evitaram o extermínio iminente. Os nazistas, temendo que a revolta se espalhasse para os setores do campo de concentração, cessaram fogo e deram uma pausa momentânea. Então, os nazistas voltaram a invadir um alojamento cigano e transferiram para outros campos a maioria dos Roma.
A maioria de Roma, homens e Sinti, homens, em condições de trabalhar. E na noite de 2 a 3 de agosto, daquele mesmo ano, de 1944, nomeada como a Noite dos Ciganos, os 4.000 Roma e Sinti restantes daquele campo B2 de Auschwitz-Birkenau foram encaminhados para a câmara de gás. E esta é uma parte da nossa história, luta e resistência. Hoje eu convido vocês, todos vocês, a fazer a seguinte reflexão. A memória desempenha um papel importante no processo de aceitação do ocorrido. E as práticas comemorativas ajudam a garantir a conciliação, a reparação e não a repetição dos crimes do passado. Somente a memória das violações de direitos pode nutrir o futuro dos direitos humanos no mundo, estabelecendo assim um elo substancial entre o passado e o futuro, e uma mudança na narrativa sobre o povo romani. Queremos respeito pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Opre Roma.